Vieira e hoje eu vim falar do livro A Outra Garota Negra. E assim, no início desse vídeo eu vou falar sem spoilers, mas vai ter um momento que eu vou começar a dar spoilers do livro e eu vou avisar que a partir daquele momento o vídeo tem spoilers, tá? Pra mim é muito difícil falar sobre essa leitura sem trazer algumas questões da reviravolta e da surpresa final, digamos assim, porque é uma das coisas que eu acho que o livro tem de mais polêmico, digamos assim. Então eu acho que é importante falar com spoilers também. Mas se você não lê o livro, dá pra ver até a metade do vídeo, tá? Porque ele é sem spoilers durante a primeira parte. E é isso, quando eu for começar a contar os detalhes, eu vou avisar. Esse livro é escrito pela Zakiya, acho que é esse o nome, né? Zakiya Dalila Harris. Foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e eu tava muito curiosa para ler quando eu vi a sinopse, né? Quando eu li a sinopse, porque ele vai contar a história da Nella. A Nella é uma jovem negra, né, de 26 anos que trabalha no mercado editorial. Ela trabalha na Wagner Books e ela é a única pessoa negra que trabalha nessa editora. Ela começou a trabalhar na editora querendo ser, enfim, uma grande editora de livros. Por enquanto ela ainda é um assistente, não recebe muito bem, mas trabalha muito e se esforça mais do que, enfim, qualquer outra pessoa que trabalha na Wagner Books. É interessante falar disso porque, assim, mulheres negras se esforçam, em geral, muito mais do que qualquer outra pessoa, porque dentro do mercado de trabalho são as pessoas com mais dificuldade para conseguir, enfim, emprego e para conseguir bons cargos. Então, geralmente, mulheres negras são hiperqualificadas e ainda assim recebem menos do que pessoas brancas, do que mulheres brancas, por exemplo. E é isso, né? A Nella tá lá, seguindo a sua vida, trabalhando pra caramba, sem ter muito reconhecimento. Ela tá o tempo inteiro, inclusive, tentando fazer com que exista mais diversidade naquela editora, até que um dia uma nova moça negra chega, a Hazel. E assim, a Nella fica muito feliz, finalmente tem uma outra moça negra, vamos ser, enfim, melhores amigas, a gente vai se apoiar aqui. Só que as coisas começam a ficar meio estranhas. Ela começa a achar em alguns momentos que a Hazel, enfim, tá acatando muito as coisas que as pessoas brancas falam, que a Hazel não tá ali se posicionando o tempo todo com relação à própria negritude e que às vezes a Hazel parece que tá tentando passar a perna nela. Ao mesmo tempo, a Nella começa a receber alguns bilhetes estranhos dizendo pra ela sair da Wagner Books, que o lugar dela não é ali e que é mais seguro ela não estar ali dentro. E a pobre da jovem não sabe de fato o que é que está acontecendo. Só com essa premissa você, pelo menos eu fiquei curiosa para entender, sabe, como essa história ia se encaminhar. Me interessa narrativas onde a gente tem mulheres negras dentro do mercado de trabalho, principalmente em determinados ambientes onde mulheres negras têm menos, enfim, espaço, né? E aí, assim, o mercado editorial, ele é essencialmente muito branco. É óbvio que, enfim, com livros até como esse, a gente começa a ver muito mais mulheres sendo publicadas, apesar de que, em geral, as editoras, né, as pessoas que fazem o trabalho com os próprios livros ainda são pessoas brancas em geral, mas já vemos uma maior incidência de mulheres negras sendo editoras de livro, trabalhando em alguns cargos maiores, digamos assim. Mas o mercado editorial, ele ainda é muito branco. Inclusive, a autora do livro trabalhou no mercado editorial e usou algumas das suas próprias experiências para colocar no livro. É interessante observar que a Outra Garota Negra vai trazer muito das microagressões que pessoas negras passam dentro do mercado de trabalho. Principalmente, né, pessoas negras que estão em ambientes muito brancos. E assim, essas microagressões que não são vistas, não são notadas e que você, como pessoa negra, acaba sendo obrigado a lidar e, enfim, isso tem um peso para você como
ser humano. O livro, ele faz questão de, em alguns momentos, ser uma sátira, ao mesmo tempo que ele realmente aponta problemas, mas, enfim, ele tem esse teor meio cômico, meio satírico. Em um determinado momento, ele vai ter ali um traço de thriller, mas é bem curioso como o livro ele parece ser dois em um. A primeira metade, que pessoalmente eu acho mais interessante, é a parte da narrativa onde eu tô ali tentando entender o que tá acontecendo e entender a dinâmica da Nella dentro do universo dela, né? Pra mim traz alguns detalhes muito válidos e, enfim, parece um livro. E aí na segunda metade muda tudo radicalmente e o livro se torna bastante um thriller e a gente fica tentando entender o que raio está acontecendo porque são muitas surpresas. Então, assim, não necessariamente as duas partes se encaixam tão bem. É um livro que, até certo ponto, eu acho ele interessante e me agradou, mas ele se perde em alguns momentos e eu acho que a própria crítica dele tem uns deslizes, assim, que me incomodam um pouco. Eu acho que é uma leitura muito válida. Eu acho que ele coloca na cara alguns problemas que a gente tem dentro da nossa sociedade que precisam sim ser falados e ser falados o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo parece que a crítica acaba não tendo a profundidade que poderia ter. A gente tem mais de um narrador, mas em geral a narrativa é focada na Nella. Ela é a maior narradora da história e eu acho que a Nella ela pode dividir opiniões. Algumas pessoas negras provavelmente vão se incomodar com as posturas da Nella, ao mesmo tempo que eu olho e penso assim, é a forma como ela sempre viveu. A gente também não pode colocar pessoas negras numa caixinha que elas têm que ter sempre a mesma visão, têm que ter sempre o mesmo posicionamento, a mesma forma de agir e pensar. E a Nella é uma mulher negra que veio de determinada lógica de privilégio. Ainda assim, ela é uma mulher negra que não tem a pele clara e que passa por muitas violências. Só que ela sente, sim, um desconforto com a própria negritude. E eu acho que isso pode incomodar alguns leitores. Pessoalmente, não me incomodou. Eu não achei a Nella uma personagem detestável, mas eu sei que algumas pessoas vão achar ela pouco gostável. Dito isso, eu acho que é uma personagem que traz nuances interessantes para debate, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma outra personagem que aparece em momentos bem pontuais e que a gente vê a história pela ótica dessa personagem, que eu acho a narrativa dela, os momentos que ela aparece, mais agradáveis, mais interessantes, na verdade. Mas é isso, tem mais de uma visão da história, a história é contada por mais de um ângulo, e isso é interessante, mas eu acho que tinha como dar mais profundidade para os personagens e, assim, mais profundidade para as questões, sabe? O livro, ele tem uma coisa forte com relação ao colorismo, mas não trabalha isso muito bem. Então eu acho que ele podia se aprofundar mais a respeito disso, ao mesmo tempo falar mais sobre essa questão do capitalismo e da branquitude, porque o livro ele é muito pautado nisso, em questões capitalistas, sabe? E o quanto a branquitude ela influencia essa lógica capitalista. E assim, é um livro que, como pessoa negra, como mulher negra, que está sempre em ambientes brancos, ele me causou muito estresse. Eu fiquei muito estressada lendo. Eu, às vezes, parava muito, sabe, pra respirar, porque teve momentos difíceis. Só que é curioso, porque ao mesmo tempo que ele me causava muito incômodo, eu acho que ele não se aprofunda nas questões mais centrais. E uma dessas questões é exatamente a supremacia branca. Não tem como contar uma história dessa sem perpassar a questão da supremacia branca. E eu acho que o livro se perde um pouco, sabe? Exatamente nisso aí. Ele quer dar uma grande reviravolta e tal, e acaba não se aprofundando nas questões da supremacia branca e no quanto isso é prejudicial. A partir daqui eu vou dar alguns spoilers, então se você não leu o livro,
eu sugiro que você leia ele primeiro antes de ver o resto do vídeo. E assim, antes de começar a falar, eu só queria deixar a indicação. É uma leitura que eu recomendo, tá? Apesar de não ter sido uma das minhas leituras favoritas do ano, eu acho que ele traz questões, mesmo que algumas, enfim, eu realmente acho que poderiam ser mais aprofundadas, mas o livro traz questões que a gente precisa debater, certo? Mas vamos lá para os spoilers. Assim, a gente descobre, enquanto vai lendo o livro, que a partir de um creme para cachos, e eu acho muito interessante que seja um creme para cachos, para cabelos afros, enfim. Esse creme, ele meio que muda a personalidade de mulheres negras para que elas se tornem, né, negras dóceis à supremacia branca. Elas sejam as únicas mulheres negras daqueles locais de trabalho e, enfim, elas não ofendam, digamos assim, as pessoas brancas. Eu acho que a palavra não é nem ofender, né? É porque, como a gente vai vendo durante a história, tem muita essa coisa de mulheres negras que estão trabalhando 2 vezes mais e elas querem ascender profissionalmente. E as pessoas brancas não querem que elas ascendam profissionalmente, e mais do que isso, brancos não querem ser questionados com relação à raça. Eles querem continuar dominando, mas eles não querem, em momento algum, abrir mão dos próprios privilégios. E mulheres negras que estão nesses locais, elas questionam esse privilégio, elas, enfim, estão ali, né, incomodando. E eles não querem ser incomodados, mas eles querem aparentar inclusão. O livro fala muito sobre isso. Só que é aí onde eu acho que a história ela fica meio complicada, porque usam as próprias mulheres negras como as pessoas que causam mal a outras pessoas negras. É óbvio que isso tudo com o respaldo da supremacia branca por trás, mas eu acho que não desenvolvem muito bem isso, sabe? Então fica meio questionável e isso pode incomodar bastante algumas pessoas negras que, enfim, leem o livro. Eu já disse várias vezes, eu não tenho problema em colocar pessoas negras como vilãs, mas esse livro, ele traz uma coisa bem incômoda, né? Mulheres negras contra mulheres negras. E é isso, eu entendo qual a lógica que o livro quer colocar, eu entendo a discussão, mas eu acho que ele não se aprofunda nas questões de maneira suficiente para que faça sentido completo, sabe? A gente tem a Diana, que é a autora negra de pele mais clara, né? Que acaba meio que traindo a sua amiga e que tá ali, né? Na base da criação desse creme que transforma mulheres negras em dóceis e, enfim, em máquinas para o sistema de supremacia branca. E a gente não tem tanta profundidade da personagem, entende um pouco as suas motivações, mas a coisa fica muito superficial. E é uma personagem que tinha muito para ser trabalhada, sabe? Inclusive a relação da Diana com as pessoas brancas e o quanto tem de passabilidade, porque ela é uma mulher negra de pele clara, e o quanto existe de dificuldade para as mulheres negras de pele escura. E assim, eu não tô aqui pra dizer, ai, nossa, mulheres negras retintas sofrem muito mais e isso invalida a negritude de mulheres de pele mais clara. gente, eu estaria até invalidando a mim mesma. Não é isso. Mas eu acho que as questões precisam ser colocadas. Dá pra ver que a Zakia, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas a autora do livro, ela quer trazer essa questão, mas fica tudo muito superficial. Então dava para ela ter se aprofundado um pouco mais, sabe? Nessas questões de colorismo, de capitalismo. E também ela traz uma resistência de mulheres negras, mas essa resistência acaba sempre vista pelos olhos da Nella e a gente acaba não tendo também uma profundidade do que é essa resistência, do que ela faz, por que ela age do jeito que age. Enfim, fica tudo muito na base da suposição e de poucas informações. Então eu acho que o grande problema do A Outra Garota Negra é que ele não se aprofunda nas questões e isso me incomoda um pouco. É uma leitura agradável até certo ponto, agradável com muitas aspas, porque como eu disse, me incomodou demais.
vê determinadas microviolências e, enfim, é realmente incômodo. Mas eu acho que ela escreve bem. Pra mim, a grande questão é falta aprofundamento. É um livro que dá pra ler rápido, se você não ficar tão incomodado quanto eu, cada vez que você vê a protagonista sofrendo, porque dói. Eu acho que a ideia da sátira é interessante, mas eu realmente acho que se perde um pouco. Dito isso, eu acho que é uma leitura que traz muitas questões, poucas respostas, mas traz muitas questões e que essas questões elas precisam ser debatidas. Então, eu acho que no fim o saldo é mais positivo do que negativo. Eu não acho que esse livro vai ser, ou está sendo, não tem como ser uma unanimidade dentro da comunidade negra. Em alguns aspectos, eu acho que ele pode agradar mais pessoas brancas do que pessoas negras, mas eu acho que ele traz coisas que a gente precisa debater. Então fica assim a indicação. Eu tô curiosa para ver como vão transformar esse livro em série. Ele foi vendido e vai se tornar uma série. E eu tô curiosa também para ver o que a autora vai escrever em seguida. E é isso, eu queria saber se você já leu. E se você por acaso leu, eu queria, enfim, saber o que é que você achou, ver as suas considerações, porque eu realmente acho que esse é um livro que traz nuances variadas e que, enfim, vai fazer com que as pessoas tenham opiniões distintas com relação a ele. Não esquece de olhar o meu Apoia-se, me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui no canal. E é isso. Tchau!